Olá, meu nome é Renata Scatena, eu sou médica pediatra e esse é o canal para a gente falar sobre o bem mais precioso que você tem, que é a saúde da sua família. Eu recebo muitas dúvidas aqui no consultório e também pelo WhatsApp sobre o que fazer quando os bebês estão com febre. Precisa ir para o pronto-socorro? Qual antitérmico? Medica? Não medica? E as crises convulsivas febris? Realmente é um tema de muita angústia e a gente está aqui para ajudar. O que é a febre? A febre nada mais é do que a elevação da nossa temperatura corporal acima de 37,8 graus Celsius. Para o nosso corpo funcionar bem, desempenhar todas as funções, a gente precisa de manter uma temperatura ideal. E é por esse motivo que a gente tem lá no nosso cérebro um centro específico que vai regular essa temperatura corporal. Lá no hipotálamo. É como se fosse o nosso termostato. E existem algumas situações, principalmente decorrentes de infecções virais ou bacterianas, doenças autoimunes, processos inflamatórios que vão alterar este termostato. E é o que a gente chama de febre. Mas Renata, todo aumento da temperatura é por conta de febre? Não! Também existem os casos de hipertermia. São mecanismos diferentes de elevação da temperatura corporal. Mas é importante a gente saber que são diferentes porque eles têm causas e tratamentos diferentes também. Por exemplo, uma situação muito comum aqui no consultório é o caso de hipertermia por hiperagasalhamento. Para a gente saber se é febre ou hipertermia, a gente precisa tirar toda a roupinha do bebê, deixar ele com uma roupa bem leve e aferir a temperatura novamente depois de uns 10 minutos. A temperatura baixou sem a necessidade de nenhum medicamento, é um caso de hipertermia. Não, a temperatura mantém acima de 37,8, então realmente é febre. Aqui já fica um alerta importante: o hiperagasalhamento, a sudorese excessiva também traz prejuízos para o bebê. Então, cabecinha suando por aí, provavelmente o bebê tá com calor, tira um pouquinho de roupa, tá bom? A gente já falou então sobre o que é a febre e como a gente vai verificar se a criança está com febre. O ideal é usar um termômetro mercúrio ou digital na região axilar. Outros termômetros podem nos dar temperaturas imprecisas. E outra dúvida comum: preciso medicar sempre que o bebê estiver com febre? A minha orientação é que sim. Primeiro, para aliviar o desconforto, reequilibrar o nosso centro regulatório central de temperatura. E o segundo motivo é para evitar que a temperatura suba de forma muito rápida num curto espaço de tempo. Muitos acreditam que a crise convulsiva febril ela se dá por conta das altas temperaturas, quando está 39, 40 graus. E não é isso. O que desencadeia a crise convulsiva febril naquelas crianças que têm predisposição é a velocidade de subida rápida da febre nesse curto intervalo de tempo. E qual é o melhor remédio para o meu bebê? A gente sabe hoje, através da farmacogenômica, que cada pessoa responde de uma forma individualizada a um tipo de remédio. Um remédio que vai super bem para um filho pode não ir tão bem para o outro filho. Então é sempre importante pedir a orientação médica. E qual vai ser o melhor remédio? É aquele que em menor dose consegue aliviar os sintomas por um período de tempo maior. Pode dar banho também, um banho morno não tão quente ajuda bastante para o nosso organismo ir perdendo esse calor. E quando eu preciso me preocupar com a febre? A maioria dos quadros febris nas crianças, 95% deles, são causados por vírus. Isso significa que são infecções autolimitadas, ou seja, a gente não precisa dar nenhum remédio específico para a cura, sempre pensar no repouso, na hidratação e na medicação sintomática, conforme cada caso. Geralmente duram até 72 horas e a gente conta como. A febre começou na segunda-feira, terça, quarta, quinta-feira deu 72 horas. Então, na sexta-feira, se essa criança se mantiver com febre, vale a avaliação médica para entender o porquê essa infecção está se prolongando.
O maior parâmetro para a gente suspeitar de uma infecção viral é o estado geral bom da criança, fora dos picos febris. A perda de apetite é muito frequente e não precisa ser levada como um sinal de alerta importante. A retomada do apetite é um dos primeiros sinais de que a infecção está indo embora e a criança rapidinho recupera tudo que ela perdeu e até deixou de ganhar. Mas agora, muita atenção! Quais são os sinais de alerta que a gente precisa ter na cabeça para procurar a avaliação médica no pronto-socorro ou com um pediatra que já acompanha a criança o mais rápido possível, independente do tempo de início dos sintomas. Bebês abaixo de 3 meses de idade, principalmente os recém-nascidos, dificuldade para respirar, secreção nasal esverdeada, febre que está durando mais de 72 horas, sinais de desidratação como saliva espessa, diminuição do xixi, olhos fundos, sem brilhos, choro sem lágrima, dor de cabeça, dor na nuca, dificuldade para mexer o pescoço, dor abdominal, dor em membros que não melhoram com os medicamentos para a dor, manchas na pele, pintinhas na pele. E aqui, importantíssimo, queda do estado geral da criança fora dos picos febris. Esse alerta é muito importante, cada mãe conhece o seu filho, vai saber identificar. Falamos nesse vídeo o que é a febre, qual a temperatura considerada febre, como aferir, diferença entre febre e hipertermia, medicamentos para febre, quando suspeitar de quadros virais e o que fazer, e também os principais sinais de alerta de que a criança precisa de uma avaliação médica imediata. Aproveita, compartilha esse vídeo com outras famílias e também deixa aqui nos comentários a sua dúvida que a gente vai responder. Tchau, tchau, até o próximo!